sistema antiaéreo está acabando. Pelo menos são essas informações que o próprio Zelensky está trazendo na imprensa. Em uma das muitas falas dele, ele está deixando claro que a coisa está ficando russa, se é que podemos dizer assim, lá principalmente em Kiev, tá? Na região de Cherkassk, no Oblast de Cherkassk, que é onde fica um sistema antiaéreo, e evidentemente na própria Kiev. Segundo Zelensky, a coisa está ficando complicada. Praticamente sem Patriots, que são sistemas de mísseis antiaéreos americanos, e que, por conta disso, alguns ataques, né, estão sendo atingidos com maior precisão ultimamente. Tem até a história também que os russos deram uma melhorada bastante na precisão dos seus alvos, uma coisa está levando a outra. Lembrando que cada míssil desse custa cerca de 4 milhões de dólares, enquanto um drone Geran 2 ou Shahed, como queira chamar, custa em média 80 mil dólares. Então já dá para imaginar que a conta não fecha. Eu não consegui os valores exatos de uma FAB, seja ela a versão 500, 1500, mas que também não chega na casa de milhões. Vamos falar sobre isso com mais detalhes. Além disso, vamos falar também sobre Mirnorat sobre ataque, Konstantinivka, várias cidades em todo o território. Mais uma vez, Odessa é alvo de bombardeio. Como é que está o avanço russo? Como é que está o avanço das tropas em algumas áreas? Andrivka, o bolsão lá que foi formado, se fechou ou não? Quanto tempo será que falta? Kursk, como é que está a situação? Isso e muito mais nós vamos ver neste vídeo. Vamos lá. Começar, como sempre, com o vídeo principal. Como eu gosto de trazer o tema principal, melhor dizendo. Antes de mais nada, lembre-se que você pode se tornar um amigo do canal por apenas R$ 1,99. Tá aqui na descrição. Tá? É uma forma de... também está na opção aqui de comentários. É uma forma de, quando você clica, de ajudar o canal, tá? Por R$ 1,99 por mês apenas. E você ter acesso antecipado a vários vídeos. Hoje, por exemplo, eu vou gravar um vídeo exclusivo para quem é amigo do canal. É uma forma, então, de ajudar você a ter acesso a conteúdos privilegiados e também você ajudar o canal. Dito isto, vamos lá ao que interessa, que é sobre o tema. Está saindo na imprensa, tá? Vários sites de notícia, principalmente ucranianos. Eu peguei até um aqui, um trechinho só, bem pequeno, bem específico, né? Para dizer, Pablo está mentindo, tá? Aqui, ó, no Strana Today, isso aqui é o strana.today, tá? É um dos sites que eu gosto de acompanhar, uns sites ucranianos que eu gosto de acompanhar. O que está se passando, eu comparo com os dados do pessoal russo e chego a alguma conclusão. Então, lembrando que hoje é o dia 1092 desse conflito, e que exatamente ele traz um pequeno resuminho logo aqui em cima, dizendo o seguinte: ó, a Ucrânia está ficando sem mísseis para o sistema de defesa aérea Patriot americanos, disse Zelensky. Aí ele comenta, né? Quando são 5 da manhã e o comandante me liga e diz: olha, não temos nenhum míssil para o sistema Patriot sobre essa cidade. Ele diz: há atualmente 8 mísseis se aproximando, mas não temos nenhum míssil para se defender, no caso, né? Disse o presidente. Eles até comentam, né, na matéria, no caso, a Strana, lembrando que os Estados Unidos, sob o comando de Trump, não aprovou ainda nenhuma ajuda militar à Ucrânia, somente suprimentos aprovados por Biden foram enviados. Essa questão de falta de míssil, eu já venho trazendo já há um bom tempo, e dá para se confirmar isso com os tipos de ataque ucraniano, os poucos ataques que os ucranianos fazem. Por exemplo, ó, foi feito um ataque na região de Cisran, na Rússia, né, bem distante e tudo mais, mas é usando drone, mais uma vez. Faz um estrago, faz, principalmente porque os drones são recheados, são caprichados. Mas, evidentemente, não se compara muitas vezes com a precisão e com a velocidade de um míssil. Então, não só o míssil Patriot, tá? Mas outros tipos de mísseis os ucranianos não possuem mais, ou têm uma quantidade mínima, e essa quantidade mínima tem que ser utilizada para sistema de defesa. Não é viável, ou numa situação muito emergencial, utilizarem ele, tá? O Storm Shadow, Ataque MS, o próprio Patriot, né? Tem outras variações de sistema antiaéreo ucraniano, tá?
Mas perceba que todos os dias saem relatos de ataque. Por exemplo, só nesse só nessa noite agora, entre o dia 18 e o dia 19, eu estava vendo aqui, estava vendo no informe, segundo os ucranianos, foram abatidos 106 drones pela Ucrânia. Esses 106 drones, muitos até evidentemente atingiram o alvo, muitos mesmo, tá? Que eles terminam não divulgando isso. Então imagina só, 106 drones, nem todos esses 106 drones foram abatidos por algo similar a ele. Então, fazendo um cálculo bem por cima, beleza, vamos colocar que foram 120 drones, vezes 80 mil dólares. Então, um ataque, vou arredondar para 10 milhões. Então, um ataque russo custou em torno de 10 milhões de dólares usando o Geran 2, né? Só que, qual é o detalhe? Um ataque em todo o território. Só que qual é o problema? Um míssil antiaéreo Patriot custa 4 milhões. Então, se eles dispararem 3 mísseis Patriot para tentar se defender desse enxame de drones, o que, é que vai acontecer? Já empatou em termos de custo. É isso que eu falo, os russos estão utilizando, estão sabendo utilizar, estão produzindo em larga escala os charretes, o chamado Geran 2 também, né? Junto com suas bombas adaptadas, que são as chamadas FAB 500 ou FAB 1500. Existem algumas variações, tá? FAB 500 MS6, enfim. Essas bombas são bombas antigas, foram idealizadas no período da União Soviética, lá atrás mesmo, pós Segunda Guerra Mundial. São trambolhões de 500 quilos até 1,5 toneladas. Então, são explosivos, só que muito burras. Com o passar do tempo, os ursos começaram a adaptar, colocaram na rabeta dela, né, como a gente chama. Cadê? Acho que eu terminei de colocar. Primeiro, sim, são curiosidades. Isso aqui é o Patriot, né? Aqui é os chamados Charrettes. Eu pensei que eu tinha deixado aqui disponível uma bomba, mas não. A bomba é FAB 500. A bomba FAB 500, pessoal, elas teoricamente são mais burras. Só que os russos foram adaptando, colocaram na rabeta dela um motorzinho, então já tinha uma pequena aleta atrás. E mais recentemente, principalmente para esse conflito, tem utilizado o sistema mesmo, feito um tipo de asa. E essa asa eles conseguem planar, conseguem então com esse motor, com esse kit, direcionar um pouco melhor e atingir alvos com precisão muito mais avançada do que estava antes. É um erro gigante de precisão. Então os russos estão aliando um custo muito baixo, que isso é a doutrina russa. Isso você precisa entender. Eu já trouxe vídeo sobre isso, do caso lá dos franceses, dos britânicos, principalmente britânicos, reclamando do uso exagerado de forma descontrolada dos sistemas antitanques deles, né, que eu comentei. Eu trouxe um vídeo, depois você pode procurar, eu vou deixar na descrição. Descrição não. No card final para você assistir, no final, tá bom? No final, não agora. Não sai agora. Então, até eles comentam que os russos têm mais equipamento do que os próprios britânicos, de tanto os ucranianos deixarem. Então, os ucranianos têm essa mentalidade de usar em larga escala, só que está usando de larga escala equipamentos que são de precisão e não de larga escala. Do lado russo, os russos optam como conseguem produzir num volume grande coisas que são baratas, então é mais viável para eles enviarem nesse sentido e colocando um ou outro ataque com mais precisão ou adaptação. Os charretes são precisos, mas são lentos, né? Já a FAB, ela é até rápida porque é usada com os jatos e tem atingido o alvo, mas tinha um problema de precisão, mas tem melhorado. Então eles vão intercalando vários tipos de ataques dos mais diversos e vai atingindo os alvos, tá? E o detalhe, vai atingindo os alvos como atingiu mais uma vez várias localidades. A própria Kiev vem sofrendo muito com esses ataques, tá bom? Eles estão evitando trazer imagens. Pablo, cadê as imagens? É normal num conflito, numa guerra dessa, o pessoal, o pessoal pode ser, imagina só,
Comentam lá do Irã, que o Irã não pode fotografar o cidadão, porque dá prisão. Lá na Ucrânia também é similar, tá? Então, na própria Rússia também. Então, os países tentam minimizar, já que os dados têm que ser relatados, não tem como, porque o pessoal está vendo, as explosões estão ocorrendo. Mas o cidadão comum, nos dias atuais, com o celular, que é fácil, filmar o ocorrido, fotografar, enviar para as redes sociais, isso não é permitido. Tá? E isso termina minimizando um pouco o nível, mas vamos pescando informação ali, outra aqui, e chegamos a essas conclusões, tá bom? Vamos dar uma passada aqui no front. O que está acontecendo no front? Como eu falei, teve ataque a Mirnorad, tá? Então fizeram um ataque, pelo menos 3 ataques a Mirnorad, que fica ao lado de Pokrovsk. Ultimamente tinha ocorrido só ataque em Pokrovsk. Voltaram a atacar Mirnorad, bem interessante esse ataque, tá bom? O que pode significar isso, Pablo? Questão de logística mesmo, de reposição, pode ter sido um momento de troca de turno, de soldados, em algum momento vulnerável deles, e foi o ataque para cima, tá? E seja um processo que, como a gente costuma dizer, de amaciar. Às vezes pode ter atingido a inteligência, detectou um alvo em potencial, um prédio civil, mas com militares dentro, ou equipamentos militares, e atingiram. Então, às vezes, quando sai um report, uma informação, por exemplo, em Constantinífica, que fica aqui ao norte, que está dando, tá diminuindo muito, tá? As ajudas civis. Aí saiu um informe assim, olha, casa residencial foi severamente danificada em Constantinífica por conta de um bombardeio, né? Esse bombardeio em setor civil provavelmente não tem civis, evidentemente, aqui, e são soldados. Então atingiu uma área civil. Só que são áreas que já foram evacuadas. Tem cidadãos? Tem, sim, claro, evidentemente. Mas já são setores que foram evacuados pela 90, 95% da população, uma quantidade grande. Uma quantidade mínima, os mais velhos são mais teimosos, querem ficar, coisas desse tipo, como costuma ocorrer, só para deixar claro, tá? Aproveitando aqui, já que estamos nesse setor de Pokrovsk, os informes estão confirmando de fato, em Piscane, os russos conseguiram avançar, tá? Nesse mapa ainda não mostra, mas os russos conseguiram conquistar o pedacinho que faltava. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, piscando. Esse setor aqui, os russos retomaram esse setor. Existe muito confronto ocorrendo aqui nesse setor, tá? Tem um informe que saiu quase agora que eu estava dando uma olhada, em que os russos conseguiram avançar um pouco, melhor dizendo, desculpa, os ucranianos conseguiram avançar um pedacinho aqui, tá? Dessa área que os russos avançaram, então os ucranianos conseguiram pegar um pedaço. Não fui ainda. Fui, agora tem 5 minutos, um pouco, 5 minutos antes de começar o vídeo. Então, em nenhum sistema ainda vai aparecer de mapas esse informe, porque eu peguei na fonte, né? Eu estou pegando os dados na fonte primária desses mapas. Por isso que muitas vezes eu termino tendo acesso privilegiado e dando com antecedência 1, 2 dias alguns fatos. E lembrando que esses fatos estão voláteis, é um conflito, então pode mudar constantemente, tá bom? Só para deixar claro. Aproveitando aqui, ó, neste setor, a parte norte de pequenas, tem uma certa quantidade de árvores aqui e tudo, foi, né, confirmado sim, de fato, então, pelos soldados russos. O Lackley continua com conflitos, então não podemos dizer ainda que os russos conquistaram 100% o Lackley, porque tem conflito dentro dessa aldeia, desse vilarejo, tá? Apesar de ter 100% de presença russa, tá com ataques, tá? Então não podemos considerar como 100% tomada, mas em todo o território do Lackley tem soldados russos, alguns lutando com ucranianos aqui dentro ou sofrendo ataque. Em compensação, aqui em Constantinopla, está essa informação vermelha indicando o cerco. Ou seja, só um milagre. Porque qual o problema daqui? Existe um problema duplo. Além de presença de soldados subindo nesse setor sul aqui, tá? Fazendo este movimento, perceba que tem o rio Volga. O rio Volga, que é esse rio aqui, ó.
Então, parecido com o Velika Novosílka, existe também um outro rio de um tamanho menor passando aqui, tá? Que faz esse movimento para lá. Ou seja, se você observar bem, então esse pedaço de Constantinopla está cercado por tropas russas ao sul, ao leste tem um pequeno rio, um pequeno riacho, e também se aproximando das tropas russas, tá? E ao norte, além das tropas russas, nós temos o rio Volga. Então o pessoal está ficando preso nesse bolsão. E aí, como é lento a travessia, essa travessia aqui é lenta, e aí o pessoal que tá ficando bem posicionado e está atirando o pessoal com o que está usando, tentando usar botes para tentar atravessar aqui e evacuar, tá? Então tá ficando cada vez mais tensa a evacuação desses soldados que estão aqui. Um dos locais que eles vão ter que provavelmente evacuar é por aqui, que é um setor que não tem rio ainda, né? Mas qual é a grande questão que pode começar a acontecer? Este movimento aqui. Se ocorrer esse movimento aqui, aí a coisa complica para os ucranianos desse setor, tá bom? Então, tá aí o informe, como eu venho trazendo, é questão de tempo agora para que o cerco de hoje para amanhã se fixe de fato e a coisa se complica ainda mais, tá bom? E nos outros setores, quase todos os outros setores estão similares, a situação. Em Velika Novosílka estabilizado, tá? O avanço estabilizou-se no território. Aqui, no retorno eu já falei, né? De Pokrovsk já comentei. Aqui em Constantinivka, rumo a Constantinivka, deu uma parada de novo, houve um avanço, parou. É normal, tá? Ocorrendo esse tipo de situação, vai ter nas batalhas. Em todo esse outro trecho não teve mudança significativa, tá? Pablo, Kursk, como é que tá a situação de Kursk? Estável, até, entre aspas, na medida do possível, evidentemente, tá? Há informes de muita batalha aqui neste setor de novo, voltou a acontecer muitas batalhas nesse bolsão, tá bom? E há uma chance dos russos começarem a fazer este movimento aqui em Sudza, começar o cerco a Sudza, tá? Questão de tempo agora isso ocorrer. E tudo vai depender do quão rápido os russos vão fazer esse movimento aqui, ó. Saindo de Sverdlokovo, que conseguiram avançar, né, conquistar Sverdlokovo, esse nível de avanço aqui neste sentido e fazerem este movimento aqui, ó, para poder ajudar no cerco. Vindo daqui, ó, deste setor tá bem difícil, não tá fácil, tá? Tá muito difícil. Nesse setor aqui, os russos avançarem, tá mais travado. Então, uma chance, pelo menos por enquanto, é de que venha desse setor e desse setor o avanço russo rumo a Sudza, tá bom? Tem um outro setor aqui em Bakhmut. Eu vi um vídeo, só por uma questão de curiosidade, o pessoal às vezes pergunta: cadê Bakhmut? Deixa eu ver se eu acho aqui. No recuo, Bakhmut. Vou ficar devendo. Achei. Aqui, ó. Bakhmut, Chassif A. Bakhmut está sendo defendida ou tem operações ocorrendo aqui, já ocupada pelos russos, evidentemente. Quem está no comando aqui é o Azov. Desculpa, o Azov não. O Azov é ucraniano. O Wagner. Não tem nada a ver um com o outro, mas eu troco de vez em quando os nomes. Como eu disse, um não tem nada a ver com o outro, só são grupos famosos dos dois lados. O grupo Wagner, tá? O pessoal tem mais de um soldado filmando aqui pelas ruas, patrulhando as ruas de Bakhmut, e dá para ver a insígnia, tá? Do grupo Wagner. E aí, como eu já tinha dito que eles estavam nesse setor, então confirmando, tá? Só uma questão visual, eles estão de fato neste setor aqui, trabalhando na retaguarda ou descansando para poder fazer novos assaltos, tá? Que são do tipo SOF, que é aqueles que fazem avanços. O que mais que nós temos aqui nesse outro mapa? Fica mais fácil mostrar os bombardeios, como eu disse. Então, teve vários bombardeios por todo o território. Em Zaporizhia, teve presença de drones, próximo a tudo isso aqui, ó, foi tudo ataque a questão de suprimentos.
Não sei por quê. É como se fosse um indício de um futuro breve ataque, futuro breve, vamos chamar assim, ataque a Zaporizhia. Tá ocorrendo pequenos confrontos aqui de teste, muitos bombardeios nesse setor que fazia tempo que tinham ocorrido, voltou a ocorrer, principalmente no setor de percurso mesmo, de logística, para reabastecer os soldados, tá? Então isso pode ser um indício que é padrão russo de novas tentativas de furar bloqueios. Pode ser que escutemos falar um pouco mais nos próximos dias sobre este setor, tá bom? Principalmente pelo avanço que os russos estão fazendo em Velika Novozilka, pode ser que este setor aqui, ó, que hoje é Velika Novozilka, ele faça esse movimento, opa, não exatamente isso. Ele faça este movimento junto com outras tropas que estão em outros setores rumo a bem no cantinho aqui, né, onde está acima aqui de mim, que é Zaporizhia, tá? São suposições. Pode ser algo parecido como ocorreu aqui, ó, em Pokrovsk, tá? Em Pokrovsk, do mesmo jeito. O fronte foi tanto para o lado aqui, esse setor, que praticamente formou um novo bolsão, uma nova área de ataque aqui, praticamente ficando independente, tá? Então, todo esse bolsão aqui agora é como se fosse uma subdivisão da divisão Pokrovsk. Então, pode estar ocorrendo isso também lá em Velika Novosibirsk, tá? São suposições, são teorias que podem estar no pacote aqui. No mais é isso, tá, pessoal? São as principais informações importantes e relevantes. Lembra de participar do clube, se você não é assinante do clube, você tem acesso a informações privilegiadas aqui no canal. Valeu, grande abraço.